A Congregação de Deus. Palestra de Neville Goddard. Realizada em 11 de janeiro de 1966. O assunto desta noite é a Congregação de Deus. A Bíblia fala da Assembleia de Deus, da reunião de Deus, da Congregação de Deus. Se eu disser a vocês, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros dele, vocês acreditariam? Bem, eu apenas citei a carta de Paulo aos Coríntios, participantes do mesmo corpo, participantes da promessa. 1 Coríntios 12, 12. Agora, nas Escrituras, apenas um conjunto, eles recebem dois nomes, é excluído da Assembleia de Deus. Somos informados de que todos eles se reuniram como um homem na praça diante do portão das águas, e disseram ao escriba, Esdras, traga o livro, a lei de Moisés que o Senhor deu a Israel. Esdras o trouxe e leu do capítulo 23 de Deuteronômio. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor para sempre. Deuteronômio 23, 3. Agora, por que essa exclusão? Quem são os moabitas e quem são os amonitas? Como Blake disse, aquilo que pode ser tornado explícito para o idiota não vale meu tempo, e os antigos sentiam que o que não era muito explícito era mais adequado para instrução porque desperta as faculdades para agir. Então você procura a palavra Moabe ou Moabita e procura a palavra Ammon ou Amonita, isso não lhe dá nenhuma luz, nenhuma. Mas você lê a história. Apenas lê. E verá que eles são descendentes do incesto, descendentes dos filhos e filhas de Ló. Isso está errado? A criança nasceu, nada de errado nisso. Não está dizendo que a criança nascida do incesto não nasceu de Deus. Mas isso mostra a segregação. Temos segregação não apenas em raças, temos na sociedade, temos em todas as esferas da vida. Você está completamente fora do registro social se casar fora do que eles consideram as pessoas adequadas. Temos raça contra raça, temos religião contra religião. No mundo protestante, no mundo católico, todos os cristãos, eles não sancionam o casamento interracial. Tenho 3 irmãos casados com católicos. Eles não podiam se casar na igreja regular, casados paralelamente. Então eles tiveram que ir a uma pequena capela para se casar porque eles não eram abençoados e suas esposas eram. Mas eles são bons provedores e pais maravilhosos. Um gerou 5 e os outros 2 geraram 4 cada. Os filhos foram todos para a faculdade, enviados não por suas mães, que não tinham um centavo para esfregar na outra, mas enviados por seus pais, que tinham dinheiro para mandá-los para a faculdade. Então aqui, eles não podiam entrar na igreja regular. Isso era tabu. Você encontra isso no mundo social, no mundo racial, em todo lugar. Eles não entrarão na Assembleia de Deus. Bem, como farei isso se eu for desse mundo? O homem é redimido pela morte de suas ilusões. Espere, todos serão redimidos, porque ele será colocado em situações onde essas ilusões criadas dessa maneira falsa desaparecerão. Eu observei isso. Eu observei homens que odiavam certas raças, certas nações, e sua salvação veio por meio dessa raça e dessa nação. Bem aqui, ele me disse. Esse sujeito nascido de origem irlandesa, católico. Eles vieram da Irlanda. Ele nasceu em Boston e foi criado naquele ambiente muito limitado, onde nada era certo, exceto um bom católico irlandês. Ele disse. Eu odiava 2 pessoas no mundo. Eu odiava o judeu e odiava o negro. Então veio a Segunda Guerra Mundial e eu era um sargento no Pacífico. Os japoneses nos imobilizaram. Eu não conseguia me mover, eu simplesmente não conseguia me mover. Minha companhia inteira imobilizada. O menor movimento e as metralhadoras simplesmente nos varriam. À minha esquerda estava um judeu. Como ele era judeu, eu dava a ele todo o trabalho sujo da empresa. Eu era católico e ele judeu, e eu jogava tudo o que eu não devia, porque ele realmente não era digno daquele tratamento. Então ele me disse quando estávamos presos, ele disse, sargento, você tem uma granada? Eu disse que sim. Ele disse, deixe-me ficar com elas.
Então, ele disse, eu soltei algumas e o próprio movimento causou fogo, e ele as pegou. Ele estendeu a mão e as pegou. Então ele pulou como um raio e jogou, pinos puxados, jogou-os direto naquele ninho e explodiu o ninho inteiro. Ele foi ferido, gravemente ferido, mas ele salvou a companhia. Daquele dia em diante, não importa quem ele fosse, se ele fosse um judeu, ele era o melhor no meu mundo. Essa ilusão morreu quando vi a bravura de um homem. Eu sempre pensei que eles eram covardes, e eu, o grande católico, e eu não me moveria para me levantar para dar minha vida, mas ele pulou para salvar os outros, e ele salvou a companhia inteira. Voltei para a América. Ainda não tinha superado meu preconceito contra os negros. Agora, sou um construtor, tijolos, todas as coisas que envolvem a construção de edifícios. Em São Francisco. Não voltei para Boston, fui ver minha família, depois voltei para a costa oeste. Tendo passado um tempinho aqui, gostei. Então ele voltou, outro emprego em São Francisco, produzindo materiais para toda a construção. Um dia, uma explosão aconteceu em uma fábrica e eu estou em chamas. Meu corpo inteiro está em chamas. E todos os caucasianos ao redor simplesmente estão com medo, nenhum veio em minha direção. Este negro correu em minha direção, me pegou fisicamente, me jogou no chão, deitou em cima de mim, sufocou cada pequena faísca em meu corpo com seu corpo. Ele foi queimado, sim, realmente queimado, mas ele salvou minha vida e a sufocou. E agora, como empregador de todo o trabalho na construção, se você é um negro ou um judeu, você tem a primeira escolha. O homem morre pela morte de suas ilusões. Ele não é mais, então, um amonita ou um moabita. Ele quebra o muro de separação entre ele e o mundo. Pois vocês são o corpo de Cristo e, individualmente, membros dele. Mas enquanto vocês tiverem a pequena membrana amarrando vocês sozinhos e vocês não puderem encontrar este porque eles são um mundo diferente, eles são um mundo completamente diferente, eles pertencem a um extrato completamente diferente, bem, então vocês nunca quebrarão o muro e nunca se juntarão à Assembleia de Deus. Agora nos é dito: há somente um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos nós, que é sobre todos, e por todos, e em todos. Leia na carta de Paulo aos Efésios, o 4º capítulo. Versículo 4. Ele repete a palavra 7 vezes, cada vez anexada a um substantivo. Um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos nós, que é sobre todos, por todos e em todos, até que se veja a unidade de tudo. Vamos agora ilustrar isso com uma carta que chegou a mim na semana passada. Ela disse: na noite de 18 de outubro, você falou do novo homem, da quebra do muro de separação entre dois e de fazer dos dois um novo homem. Não sei dizer o que isso fez comigo. Isso mexeu com algo em mim, e é tudo o que você fala, mas esta noite em particular mexeu com algo. A coisa toda simplesmente me galvanizou. Então voltei para o que chamo de meus registros. Ela escreve todos os seus sonhos. A maioria deles é feita inconscientemente. Ela escreve sem nem saber o que escreveu até o dia seguinte. E no dia 10 de setembro eu escrevi isso. Ela teve esse sonho estranho. Houve uma explosão assustadora. Ela pensou que uma bomba havia caído e sentiu suas orelhas furadas. Então ela permaneceu parada e quando tudo parecia bem, então ela se mexeu. Daí em diante, ela disse, a perfuração da orelha e a explosão de dentro, porque não foi de fora, toda aquela explosão aconteceu dentro de mim, comecei a ter uma comunhão mais clara com Deus. Não é mais como um sonho. É como falar com Ele e eu faço perguntas a Ele. Cito as Escrituras, Ele explica as Escrituras, e é simplesmente uma comunhão íntima com Deus. Então, na noite do dia 18, tendo ouvido sua palestra sobre o novo homem, eu me senti em comunhão com Deus e disse a Deus: por que certos desejos demoram tanto e outros tão pouco e outros nunca? Por que demoram tanto para alguns serem realizados e outros tão pouco e outros nunca são realizados? Deus me disse:
Todos os seus desejos serão concedidos. A diferença no tempo entre seu desejo e sua realização é esta. Agora, aqui está o que Deus disse a ela e ela tinha tudo escrito no papel, pois ela tinha comungado com Deus naquela noite e as palavras voltaram audivelmente, como você está ouvindo minhas palavras. E estas são as palavras. Depende do estado em que você estava quando desejou e do estado em que está agora porque você não praticou a revisão. Você consegue imaginar isso? Depende do estado em que você estava quando desejou, mais o estado em que está agora porque você não praticou a revisão. Não nos é dito nas Escrituras. Tudo o que você deseja, creia que já recebeu, e você receberá. Marcos 11, 24. Bem, agora, se eu desejo algo, é uma confissão de que não o tenho. Então, eu sei o estado em que estou quando desejo, isso é óbvio. Mas agora, devo passar do estado de desejo para o estado em que o desejo foi concedido. E isso traz o estado chamado revisão. Devo revisá-lo. Como eu me sentiria se fosse verdade? Como eu me sentiria se fosse verdade? Bem, então eu assumo esse sentimento. Então eu mudei do estado em que eu desejava para o estado de realização. Isso encurta o intervalo. Se eu ainda permanecer no estado de desejo, não pratiquei a revisão. Não coloquei em prática os ensinamentos das Escrituras. Então Deus disse a ela: a diferença é esta, o estado em que você estava quando desejou mais o estado em que está agora porque não praticou a revisão. Então, eu digo a todos, ouçam com atenção. Essas são revelações que estão chegando rapidamente, chegando, uma em cima da outra, por meio de todos que estão aqui. Isso me levou ao capítulo 17 de João quando li aquela carta. É a maior oração já proferida. O capítulo 17 inteiro é simplesmente uma meditação dentro de si mesmo. É chamada de oração sacerdotal. O Cristo terminou a obra que Deus lhe deu para fazer. Ele lhe diz que é o próprio Deus. Eu e meu Pai somos um. Mas ele veio ao mundo da limitação, enviado pelo Pai, que é ele mesmo, então ele se enviou. Pois quem me vê, vê aquele que me enviou. Ele vem ao mundo tendo abdicado de sua forma gloriosa e tendo assumido as limitações da carne, não fingindo, mas absorvendo completamente todas as limitações e fraquezas da carne, e então terminou a obra que veio fazer. Agora ele disse: glorifica-me tu. Glorifica-me tu junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 5. Então a primeira parte é dedicada à oração por si mesmo. Ela é dividida em 3 partes. A segunda parte é sua oração pelos discípulos. Aqueles que me deste. Aqueles em quem eu posso plantar a semente sabendo que ela crescerá, e eles continuarão e a espalharão. E finalmente, ele ora por toda a Assembleia Universal. Então, em 3 partes ele a divide. Primeiro, por si mesmo, para retornar à glória que ele abdicou quando saiu, quando se tornou homem. Tornando-se homem, ele completou, e ele encontrou aqueles que ousaram acreditar na história mais inacreditável do mundo. Eles ousaram acreditar nele e ele orou por aqueles que ousaram acreditar nele em um mundo de descrentes escarnecedores. E então ele orou no final por toda a vasta família universal, todo o vasto mundo que um dia será reunido quando todas essas pequenas membranas forem quebradas, as pequenas ilusões da vida. Então você pega a revelação que veio a essa senhora. É uma revelação verdadeira. Deus fala ao homem por meio do sonho e revelou a ela porque algumas coisas demoram e outras são curtas. Longas por causa do estado em que você estava quando desejou, faz diferença. E então você não praticou a revisão. Você poderia ter encurtado essa distância instantaneamente se tivesse realmente praticado a revisão e acreditado no que lhe foi dito, para assumir o sentimento do desejo realizado. Se eu acredito que tenho o que estou desejando, não assumi o sentimento do desejo realizado? E uma suposição, embora falsa, porque as Escrituras ensinam isso, se eu persistir nela, permanecendo fiel a esse estado, ela se solidificará em fato. E então o único excluído é aquele que está desenhando um pequeno círculo ao redor de si mesmo.
Como disse o poeta, ele desenhou um círculo que me excluiu, infiel, canalha, uma coisa para desprezar, mas o amor e eu tivemos a inteligência para vencer, e nós desenhamos um círculo que o acolheu. Então o círculo se expande enquanto eles ainda permanecem dentro de seu pequeno círculo desenhado que eu sou melhor do que, eu sou mais santo do que. Como meu amigo de Boston, ele nasceu e foi criado como um bom católico irlandês pensando que ele era melhor do que qualquer protestante no mundo e infinitamente melhor do que um judeu e infinitamente melhor do que um negro. Então ele continuou cegamente em seu estado acreditando em todas essas coisas bobas, pura bobagem. E então, ele morreu para essas ilusões de uma forma que ele nunca poderia ter planejado. Como ele poderia planejar se incendiar e encontrar todos os caucasianos com medo de vir em seu socorro porque ele se incendiou? E o negro vem e o joga no chão e se molha com seu próprio corpo, e o sufoca, usando a si mesmo como um cobertor. E quando todos os outros em sua companhia a quem ele não deu serviço de latrina, mas ele deu ao judeu, e o judeu disse: "Dê-me uma granada, sargento." Ele desfez duas de seu cinto e as passou silenciosamente. Ele puxou os pinos e o judeu, todos eles pensaram que, por ser judeu, ele era um covarde, o único corajoso na companhia, e ele pulou e jogou-os direto no ninho japonês e os explodiu em pedacinhos. Então aqui encontramos todas essas pequenas divisões no mundo. Então, como eu entraria na Assembleia de Deus? Há apenas um corpo, apenas um espírito, apenas uma esperança, apenas um Senhor, apenas uma fé. Agora, isso significa que devo aceitar a chamada doutrina católica, a doutrina protestante com suas muitas divisões, ou esta doutrina? Não, apenas uma fé. Que fé? O pecado fundamental é a falta de fé em eu sou Ele. Esse é o pecado fundamental. Se eu não acredito que sou Ele, morro em meus pecados, continuo errando o alvo. Mas se eu sou Ele, há algo fora de mim? Não há nada fora de mim se eu sou Ele. De modo que tudo o que eu contemplo, embora pareça fora, está dentro, na minha imaginação da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake. Então você tem essas experiências maravilhosas e se pergunta: o que é objetivo? O que é subjetivo? E isso depende totalmente do nível em que a consciência está focada no momento. Hoje à noite, eu encontraria um mundo tão real, não este mundo, e para mim parece o único mundo, é objetivo para minha percepção, e se eu puder lembrar disso que eu excluí no chamado sonho, isso me pareceria subjetivo. Então eu acordarei com a memória do que eu fiz e será subjetivo e o mundo para o qual eu retornei parecerá objetivo. Então o que é objetivo e o que é subjetivo? O todo está acontecendo dentro de mim. Então, quando eu volto com a lembrança de que conheci Abdullah ontem à noite, conheci meu pai, conheci meu irmão, conheci todas essas pessoas e elas não estão mais aqui neste mundo, mas eram tão reais e tão maravilhosas. Eu as abracei, beijei, senti, e tivemos o momento mais celestial e então eu retornei. Qualquer psiquiatra moderno diria: bem, Neville, você sabe que elas são apenas imagens da imaginação. Eu diria a ele: elas são tão solidamente reais quanto você. Quando eu as toquei, minha mão não as atravessou. Quando eu falei com elas, elas não pareciam ser uma coisinha por fora. Mas eu lhe garanto que elas são imagens da imaginação. Mas o que você acha que é agora? Ele ficaria mortificado se eu lhe dissesse que ele não difere agora do que ele chama de mundo real daquele mundo que ele chama de mundo irreal, porque isso era tão real, quando eu o experimentei, quanto isso que eu experimento agora. Então, o que é a realidade? Então aqui, todo o vasto mundo está se desdobrando dentro do homem. E Deus é homem. O homem é Deus. E esse corpo eterno do homem é a imaginação e esse é o próprio Deus. Blake. Então, quando eu desejo algo, quanto tempo isso levará? Quanto tempo, ó Senhor? Bem, a medida é onde você está em relação ao que você deseja. Mas, se você revisar seu estado presente para que você seja um com o estado desejado, então você está se aquecendo na sensação do desejo realizado. Isso não levará tempo, nenhum tempo. Isso simplesmente virá porque você está habitando no presente, no agora.
Quando eu digo eu sou, isso é passado. É futuro? Não é presente? E qual é o seu nome? Não é eu sou. E este é o meu nome para sempre. E por este nome serei conhecido por todas as gerações. Êxodo 3, 14. Bem, não é algo que é passado. Eu não disse que eu era, ou eu serei, eu disse que eu sou. Esse é o meu nome para sempre. O homem deseja, embora a razão lhe diga que é impossível ou que levará tempo, o tempo só é medido, por esta revelação ao meu amigo, pela revisão. Até que ponto você revisou seu estado atual? Você pode se aproximar se quiser. Mas não se aproxime, entre direto no estado. Que quando você deseja e o que quer que você deseje, quando você ora, acredite que você recebeu, e você receberá. Então, como eu poderia alcançar algo que eu já tenho? Como eu poderia perseguir o objetivo que obtive? Então, homens que não aceitaram isso, você os encontra correndo de um lado para o outro, buscando, e você se pergunta por que eles estão buscando um novo acesso a um objetivo já alcançado. Por quê? Tenho amigos meus, e como todas as pessoas, é a velha história, a familiaridade gera desprezo. Eles conhecem você como um homem, suas fraquezas. Eles o conhecem intimamente como um homem. E eles não querem isso. Eles querem algo chamado homem santo, algo que tenha um odor, que não seja lavado. Você sabe que é um homem santo. Eles o seguirão por todo o mundo porque ele é tão santo. Ele diz a eles que é. Eles irão por todo o mundo atrás desse homem santo e, finalmente, descobrirão que ele também tem pés de barro. Desiludidos, eles vão para outro lugar. Eles continuam buscando e buscando. Eles não aceitarão o único caminho. Há apenas um caminho, apenas uma fé, apenas uma esperança. Bem, qual é a esperança? Você e eu suportaremos todos os fardos do mundo pacientemente se acharmos que é inevitável, mas esse mesmo fardo se torna intolerável assim que há esperança de escapar. E assim, você e eu recebemos a esperança de escapar de todos os fardos do mundo por meio dos ensinamentos de Cristo. No minuto em que há esperança de que eu possa escapar dessa restrição, então, seja qual for essa restrição, ela se torna intolerável para mim, não consigo mais suportar. Mas enquanto eu pensava que era inevitável e sem escapatória, eu pacientemente suportei. E esse é o mundo. Então você dá esperança a um homem. Apenas uma esperança. A Bíblia fala da esperança, fé, esperança e amor, essas três. Essas são as grandes virtudes das quais toda a vasta civilização é feita. Dê a ele esperança para escapar das limitações do nascimento. Dê a ele fé na única realidade, fé que eu sou ele. E finalmente você descobrirá que esse ser é amor infinito. Essas são as três. Então ele começa neste quarto capítulo, apenas um corpo. Isso eu sei por experiência própria. Vocês são reunidos um por um nesta assembleia, e quando vocês são reunidos, um corpo. Vocês entram no corpo e como Paulo afirma no 12º capítulo de Coríntios, vocês são o corpo de Cristo. Vocês são, quando são trazidos e reunidos no corpo de Cristo. Apenas um corpo. Um espírito, pois aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele, um espírito. Apenas uma esperança que cuida da lei de Deus conforme interpretada pelo Cristo ressuscitado. Vocês ouviram dizer que não devem cometer isso e aquilo, mas eu lhes digo, quando vocês fazem isso apenas em sua mente, vocês fizeram isso. Mateus 5, 27. Vocês cometeram o ato no minuto em que tiveram o impulso de fazê-lo, então a contenção física não significa nada. Vocês fizeram isso, portanto, a coisa toda deve ser agora psicológica. Todo o drama da vida deve ser todo imaginário. Se eu cometi o ato de adultério por querer ter um caso com outra pessoa, mesmo que eu não quisesse, a contenção porque eu contemplei as consequências das minhas ações se eu fosse pego, o constrangimento, ou isto, aquilo ou aquilo outro, e então eu contenho o impulso. Bem, o impulso foi o ato, ele nos diz. Portanto, se o impulso é o ato,
então eu devo começar a me tornar disciplinado e aprender como realmente me tornar discriminador em todas as minhas escolhas neste mundo. Então aqui, se eu sei que eu poderia simplesmente fazer isso encurtando o intervalo entre desejar e assumir que é feito como se fosse, então essa é a esperança, eu escapei. Senhor. Qual é o nome dele? Eu sou. A palavra Senhor na Bíblia é sempre traduzida como eu sou. Agora, uma fé. Fé em eu sou. Batismo. É quando você está diante do Cristo ressuscitado, e após sua confissão de fé de que a maior coisa do mundo é o amor, ele o abraça, e você se mistura com seu corpo, e você se torna um. Isso é batismo com o Espírito Santo. E o que Deus uniu, não separe o homem. Você que era sua emanação, você era a emanação, agora ele traz de volta e se apega a ela, e eles se tornam um. Então batismo. Agora ele chega ao último. Deus e Pai de todos nós, que está acima de todos, e por todos, e em todos. Então a paternidade se revela em você e você se levanta e vê o unigênito, que é o resultado de sua passagem por todos esses estados. Pois aquele que está diante de você personificando todas as gerações de homens é o eterno jovem Davi. Porque você passou por tudo isso e quebrou todas as pequenas membranas que o colocariam em um pequeno círculo após o outro, e finalmente você passa, e há apenas um Deus e o Pai de todos nós, e você é Ele. Então, no final, há apenas um. Vivemos como um homem, contraindo nossos sentidos infinitos, contemplamos a multidão de nações, ou expandindo, contemplamos como um homem contendo a família universal. E esse homem chamamos de Jesus, o Cristo. Então, quando você agora é um com o corpo de Jesus, o Cristo, você é Jesus, o Cristo. Apenas um Espírito, pois agora você está desamarrado com ele, um Espírito. E agora você sabe exatamente o que é a única fé, o que é o único Senhor, o que é tudo. Há apenas um. 7 uns, cada um anexado a um substantivo enquanto você lê. Quero agradecer a esta senhora por sua comunhão perfeitamente maravilhosa com Deus e por compartilhá-la conosco, para que eu também possa compartilhá-la com aqueles que estão aqui. Então, nesta oração maravilhosa, o final, leia, há apenas 26 versos, tente memorizá-la, 26 versos, a maior oração já registrada, a oração do sumo sacerdote. E ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não teve pai, nem mãe, nem começo, nem fim, nem genealogia, porque ele é a fonte de tudo o que é. Então agora ele irradia uma oração. Divide-a em 3 partes. Seu retorno. Eu não estou mais no mundo, ele disse. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e o farei conhecer para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles. Então ele termina. O mesmo amor que o quê? O amor com que me amaste esteja neles, e eu neles. Ele a precede dizendo: Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Não consigo conceber nada mais bonito do que o 17º de João. Quando você o lê e se perde nele, eu o desafio a conter as lágrimas. É o único capítulo que o velho AB, meu amigo Abdullah, insistiu que decorássemos. Todos tinham que conhecê-lo. Sem leitura de livros. Você se levanta e juntos diríamos. O 17º capítulo de João, ele dizia. E então ele sempre fechava com louvado seja a unidade que é a nossa unidade, um em todos e todos em um. Todos nós tínhamos que simplesmente nos levantar no final da reunião e recitar o 17º de João. Ele foi levado à mente de todos os presentes. Você o lê, se não o conhece, você o lê quando for para casa. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta. Ainda não entendi bem o que significa ser selado em Apocalipse, selado nisso e selado naquilo. Resposta. Primeiro de tudo, você tem que me dar não apenas a palavra selado, mas o contexto. No livro de Daniel, ele foi instruído a selá-lo, o tempo ainda não era, no livro do Apocalipse, não o sele, pois o tempo está cumprido, e,
portanto, que o imundo seja imundo ainda. Não levante um dedo por um momento, deixe-os ser como são. Pois eles ouviram a história e de agora em diante deixem que todos se movam em seus próprios caminhos. Não o cele mais, pois este não é um mistério para ser mantido como um mistério. Pois agora os mistérios de Deus, embora sejam grandes mistérios, não são assuntos para serem mantidos em segredo, mas são misteriosos em caráter. Mas agora quebramos o selo. O selo está quebrado na história do Evangelho. E estou tentando o meu melhor para lhe dizer por experiência própria o que é essa quebra do selo. Está quebrado em mim. Eu experimentei toda a história do Evangelho. Não conheço uma pequena parte dela que eu não tenha experimentado. E ainda assim, você é informado no final de João, há muitas coisas não incluídas neste livro. Se todas elas fossem escritas, o próprio mundo não poderia conter os livros. Então as visões continuam e continuam que não estão agora registradas nas Escrituras. Mas as sessões pendentes das Escrituras a respeito daquele que está por vir ocorreram em mim. Todas as outras coisas não estão registradas nas Escrituras, mas elas seguem os calcanhares do que está registrado. Então João lhe diz: eu registrei estas para que você possa saber, mas se eu pegasse todas as coisas que ele fez, eu diria, o próprio mundo não seria grande o suficiente para conter os livros que seriam escritos. Então não há limite para o desdobramento do poder e da sabedoria de Deus. Pergunta inaudível. Resposta. Tudo bem, todos os pecados são perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você é informado no livro de Lucas. A mesma citação é feita em Lucas que é feita em outro lugar, mas Lucas acrescenta algo a ela. Que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado, mas ele acrescenta. Quando vos levarem à sinagoga, isto é, à assembleia, perante as autoridades, não fiqueis preocupados com o que haveis de responder ou o que haveis de dizer, porque o Espírito, naquela mesma hora, vos ensinará o que deveis dizer. Lucas 12, 11. Então ele o qualifica. Não existe pecado supremo que não possa ser perdoado. Então você passou por isso e de repente você é incitado agora. Você está na presença do Cristo ressuscitado, que é a personificação do amor, e você não pode falhar na resposta. Então não se preocupe com o que você vai dizer, como você vai responder, porque o Espírito Santo lhe ensinará naquela mesma hora o que você deve dizer. Então Lucas vai além de Marcos, que o cita, e lhe mostra algo muito além disso, que você não irá falhar de qualquer maneira. Eu sei que isso foi chamado de pecado contra o sexo, um pecado contra isso. Isso é tudo especulação. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada. Não, você blasfemará. Até aquele momento, talvez você tenha feito isso. E estou convencido de que quando você é trazido à presença do Cristo ressuscitado, essa aptidão para o reino, que está prestes a acontecer quando ele o abraça, é a consequência, não a condição de sua graça. Então você é trazido quando ainda é um ser simples. E você fica diante dele e responde corretamente, porque você não pode. É tão óbvio, a resposta é tão óbvia. Então ele o abraça. E então eu digo que a aptidão para o reino de Deus, que vem com esse abraço, que é o batismo pelo Espírito Santo, é a consequência desse batismo, não é a condição de sua graça. Pois a graça é o dom do próprio Deus para aquele que ele abraça, ele lhe dá seu próprio Espírito pela fusão com ele. E eu tenho certeza de que ninguém é trazido que não tenha blasfemado, que não tenha negado que eu sou ele. Quem não tem com todos os seus ídolos do lado de fora e adorado falsos ídolos? Pergunta. Neville, sua história sobre o sargento católico e o... Nesse momento tem uma pausa. Há algum lugar na Bíblia que dê orientação sobre esse fator? Quando, independentemente de quais fatores entraram na construção da guerra, quando esse homem jogou a granada de mão, ele destruiu algumas outras pessoas que eram, afinal, Deus também. Há algo na Bíblia que aconselharia alguém sobre como enfrentar os fatos como esse que encontramos na vida? Resposta. Não encontrei nenhuma parte da Bíblia onde tal violência seja desaprovada ou tolerada. Quando nos é dito: você diz que quando a torre caiu e 18 foram mortos,
eles eram mais pecadores do que os outros em Jerusalém? Ele disse: Eu não vos digo, mas se não vos arrependerdes, perecereis como eles pereceram. Lucas 13, 4,5. Então ele não comparou esses 18 que morreram como resultado da queda da torre a qualquer pecado da parte deles. Estamos vivendo em um mundo de pecado e morte. Isso é pecado e morte. Ele disse: Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. O gado em 1000 colinas é meu. Salmo 50 versículo 10, 12. Então por que eu diria a alguém que estou com fome? Se eles são meus, eu pegaria, mataria e comeria, ele disse. E quando Pedro disse, não posso comer coisa imunda, e o lençol desceu do céu coberto com todo tipo de carne, a voz disse, Pedro, o que eu purifiquei, mata e come. Atos 10 versículo 13, 15. É tudo Deus. Essa é a grande divisão que acontece no capítulo 6 de João. Comam minha carne e bebam meu sangue. Pois, a menos que comam minha carne e bebam meu sangue, vocês não têm vida em vocês, seu corpo. Esta é uma palavra dura, eles disseram, e muitos partiram para nunca mais andar com ele. Ele disse: Ninguém vem a mim, a menos que meu Pai o chame, ninguém. João 6 versículo 52, 44. Não pode vir. Meu Pai sabe exatamente qual deles se encaixará agora no padrão. Então, em meu mundo, enquanto estou reunindo o ser único, pense nisso como a rocha fragmentada. A rocha que gerou você, você é desatento, e você se esqueceu da rocha Deus que lhe deu a luz. Deuteronômio 32, 18. Então, aqui vem a rocha fragmentada e cada pequeno fragmento da rocha contém um núcleo. Desse centro no fragmento, ele deve reunir o todo na rocha que é Cristo. Todos são fragmentos da rocha e cada um contém um núcleo, o coração, o centro. E desse centro, ele reúne todos os fragmentos e reconstrói essa vasta rocha, e é a rocha que gerou o universo. Então, que homem eu poderia matar? No final, tudo isso será simplesmente o maior sonho. Acredite em mim, nada morre, não há nada para matar, mesmo que pareçam ser. Então, no final, um ser, um espírito, um corpo, uma esperança, uma fé, apenas um. E os fragmentos se tornam o centro e de cada centro toda a massa é reunida. E então, noite após noite, tenho que reunir todos aqueles dentro do meu mundo e eles se encaixam no padrão enquanto a rocha é restabelecida, e eu sou ele. Eu vi isso tão claramente uma noite quando vi esse quartzo quebrado, fragmentado. Então, rapidamente, todos os pequenos fragmentos foram reunidos em uma forma, e a forma era de um Buda meditando. Aqui estava esse ser sentado em uma postura de lótus. Enquanto eu olhava, eu estava olhando para mim mesmo. Mas eu nunca tinha me visto tão glorioso. Eu não consigo descrever a beleza, a majestade, a força de caráter naquele rosto. Tudo o que você poderia pensar no superlativo que aquele rosto continha. Em meditação profunda. E enquanto eu olhava para ele, ele se tornou carne, ele se tornou vivo, e ele começou a brilhar e brilhava e brilhava e brilhava. Quando ele atingiu o ápice da intensidade, aqui estou eu colado a ele, tudo explodiu. E então eu acordei aqui. Eu tinha reunido os fragmentos e os formado em uma forma, e eu era isso. Todos reunirão todos os fragmentos e formarão uma forma, e ele é isso. E essas pedras vivas se reúnem em uma forma que é o Cristo ressuscitado. Como Paulo diz a vocês. Vocês são o corpo de Cristo e, individualmente, membros dele. Tudo, sem perda de identidade, ainda assim vocês são um. Nenhuma perda de identidade. Sua maravilhosa individualidade definida ainda está intacta e ainda assim vocês são ele. Nesse momento a fita termina.